Olá, você irá assistir a mais um episódio da série SGA, Suplementos de Geometria Analítica. E esse será o episódio de número 100. E nesse episódio veremos distâncias entre plano e plano e reta e plano. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Então, vejamos agora a distância entre plano e plano. Seja alfa e beta dois planos paralelos, N1, A1, B1, C1 e N2, A2, B2, C2, seus respectivos vetores normais, então a distância entre alfa e beta, representada por D, entre parênteses aqui alfa e beta, separado por vírgula, será dada por a distância entre alfa e beta é igual à distância do ponto alfa, um ponto do plano alfa ao plano beta, ou a distância entre alfa e beta é igual à distância de um ponto beta ao plano alfa, sendo P alfa pertencente a alfa e P beta pertencente a beta. Onde o P alfa é x1, y1, z1 e o P beta é igual a x2, y2, z2. Então temos a distância entre o plano alfa e o plano beta é igual à distância do ponto alfa ao plano beta, que é dada por A2x módulo de A2x1 mais B2y mais C2z1 mais D2 dividido pela raiz quadrada de quem? De A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Ou a distância do plano alfa ao plano beta é igual à distância do ponto beta ao plano alfa, que é igual o módulo de A1 vezes x2 mais B1 vezes y2 mais C1 vezes Z2 mais D1. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A1 ao quadrado, mais B1 ao quadrado, mais C1 ao quadrado. Certo? Bem, a distância entre dois planos ela só é definida quando os planos são paralelos. Tá? Sendo alfa A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero, e beta A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Como alfa e beta são paralelos, então podemos simplificar uma das equações, porque o A1 e o A2, numa dessas equações, um vai ser o múltiplo do outro. A mesma coisa aqui, B1, B2, C1, C2. O que vai diferenciar é entre D1 e D2. Tá? Então, quando nós simplificamos uma dessas equações, nós vamos fazer com que o A1 seja igual ao A2, que eu vou chamar de A. O B1 vai ser igual ao B2, que eu vou chamar de B. O C1 vai ser igual ao C2, que eu vou chamar de C. E o D1 vai ser diferente do D2. Então, a distância entre alfa e beta se resume em o módulo da diferença entre D1 e D2 dividido por raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos ver um exemplo envolvendo a distância entre dois planos. Exemplo 1. Calcule a distância entre os planos alfa e beta, onde o plano alfa tem a equação 6x menos 15y mais 12z menos 30 igual a zero e plano beta 2x menos 5y mais 4z mais 12 igual a zero. Então, solução. O plano alfa ele é paralelo ao plano beta? Tem que ser paralelo para podermos calcular essa distância. Então, o vetor normal do plano alfa é 6 menos 15 e 12. 6 menos 15 e 12. Agora eu vou dividir pelas coordenadas do vetor normal do plano beta. 2 menos 5 e 4. 2 menos 5 e 4. 6 dividido por 12 dá 3, menos 15 dividido por menos 5 dá 3, e 12 dividido por 4 também dá 3. O 3 é igual a 3, que é igual a 3, isso aqui é verdade, logo o plano alfa ele é paralelo ao plano beta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplificar a equação do plano alfa. Então, eu posso multiplicar tudo aqui por 1/3. Então, se eu multiplicar tudo por 1/3, eu vou ficar com 2x menos 5y mais 4z menos 10 igual a zero. Então, o d do plano alfa ele vai ser igual a menos 10. E o d do plano beta ele é igual a 14. Então, o A do plano alfa é igual ao A do plano beta, que é igual ao A, que vai ser igual a 2. Então, o nosso A vai ser 2. Aqui, certo? E o B do plano alfa e B do plano beta é igual, vou chamar isso aqui só de B, que é igual a menos 5. E o C do plano alfa e o C do plano beta é igual ao C, que eu vou chamar aqui de C, que é igual a 4. Então, agora vamos para o cálculo dessa distância. A distância do plano alfa e do plano beta é igual a quem? O módulo da diferença entre o D do plano alfa e o D do plano beta dividido por quem? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque o A, o B e o C, quando nós simplificamos aqui, tem o mesmo valor. Tá? Plano alfa com plano beta. Então, o D do plano alfa é menos 10, o plano beta 14.
menos 10 menos 14, dividido por quem? Porque as coordenadas do vetor 2 menos 5 e 4. 2 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, menos 10 menos 14, menos 24. Modo menos 24 é 24. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 ao quadrado, 25. E 4 ao quadrado, 16. 16 com 4, 20. Mais 25, 45. Então, 24 dividido por raiz quadrada de 45. Vou pegar o 45 e faturar. 45 dá para dividir por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, o 45 é 3 ao quadrado vezes 5. E 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu fiquei no numerador com 24 e no denominador com 3, raiz quadrada de 5. Tá? Então, nós fazemos assim, né? Esse 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3 também. 3 raiz quadrada de 5. E 24 e 3 dá para dividir por 3 tudo. Então, fica com 8 aqui no numerador, embaixo, raiz quadrada de 5. Então, 8 sobre raiz quadrada de 5. Eu vou racionalizar, multiplicar por raiz quadrada de 5 embaixo e 5. Então, no numerador eu fiquei com 8 raiz quadrada de 5 e no denominador com 5. Então, aqui é o resultado que eu tenho. Então, logo a distância entre plano A e plano beta é igual a 8 raiz quadrada de 5 dividido por 5 unidades de comprimento. Ou, se eu trabalhar assim, sem racionalizar, 8 dividido por raiz quadrada de 5 unidades de comprimento. Ok? Então, vejamos agora a distância entre reta e plano. Distância entre reta e plano. Seja R uma reta paralela a um plano π e a x1, y1, z1 um ponto pertencente à reta R, então a distância entre a reta R e o plano π, denotada por drπ, é dada pela distância do ponto A ao plano π. E calculamos dessa maneira. Então a distância da reta R ao plano π é igual à distância do ponto A ao plano π. Que é igual a quem? Um módulo de A que multiplica x1 mais B que multiplica y1 mais C que multiplica z1 mais D dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Sendo o plano π de equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Bem, vamos ver um exemplo envolvendo a distância entre reta e plano. Então, calcule a distância entre o plano π, 2x mais y menos z mais 19 igual a zero, e a reta R, y igual a 4x menos 2, z igual a 6x mais 5. Aqui a reta R está dada na forma de equações reduzidas com variável independente x. Então, qual é a condição? A condição é que a reta R tem que ser paralela ao plano π. Então, o vetor diretor da reta R tem que ser ortogonal ao vetor normal do plano π. Portanto, o produto escalar entre o vetor diretor e o vetor normal tem que ser igual a zero. Então, solução, o vetor diretor da reta R. Então, a reta R está dada na forma de equações reduzida com variável independente x. Então, a coordenada do vetor ela é 1. E o y do vetor, que é o b, eu vou lá na equação do y e vejo o coeficiente angular, o que está multiplicando x, né? 4, o b do vetor. E o c do vetor é 6, por quê? Eu vou na equação do z, que está relacionada com c, e vejo o coeficiente angular. Quem está multiplicando x é o 6. Então, está aqui. E no ponto, como a variável independente é x, então o ponto dessa reta é 0 para o x. E se o x é 0, o que sobra para o y? Menos 2. O que vai ser o z? 5. Vetor normal do plano. Então, o a é 2, o b é 1 e o c é menos 1. Tá lá. Agora vamos calcular o produto escalar entre o vetor diretor e o vetor normal. 1, 4 e 6, vetor diretor, vetor normal 2, 1 e menos 1. Como é que se calcula o produto escalar? Multiplica as componentes correspondentes, x vezes x, y vezes y, z vezes y, e soma. 1 vezes 2, 2, 4 vezes 1, 4, 6 vezes menos 1, menos 6. 2 vezes 4, 6 menos 6, 0. Ok? Então, a reta R ela é paralela ao plano π. Então, podemos calcular a distância entre eles. Logo, a reta R é paralela ao π e, portanto, a distância entre a reta R e o plano π vai ser dada por a forma que nós acabamos de ver aqui ao lado. Então, vamos trocar o A aqui por 2. Esse A aqui é lá do componente vetor normal. 2, que multiplica 0, que é o x1, mais 1, que é o b, que multiplica menos 2, que é o y1, menos 1, que é o c, que multiplica z1, que é o 5, mais o 19, que é o d. Dividido por quem? Raiz quadrada de 2, a raiz quadrada da soma de quem? De 2 ao quadrado, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Fazendo essas contas aqui em cima, 2 vezes 0, 0, 1 vezes menos 2, menos 2, menos 1 vezes 5, menos 5, mais 19. Dividido por quem?
2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1 e menos 1 ao quadrado, 1. Fazendo as contas aqui em cima, eu vou ter menos 2, menos 5, menos 7, 19, tira 7, 12. Módulo de 12 é 12. 4 mais 1, 5 mais 1, 6, raiz quadrada de 6. Então 12 dividido por raiz quadrada de 6. Eu vou racionalizar, multiplicar por raiz quadrada de 6 embaixo e em cima. Então em cima eu fico com 12 raiz quadrada de 6, embaixo eu fico com 6. Agora aqui eu posso dividir o 12 aqui, ó, pelo 6. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. 2 raiz quadrada de 6. Então, a distância entre a reta R e plano P é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 6 unidades de comprimento. Bem, e assim encerramos esse episódio de número 100 do SGA. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça a inscrição clicando no botão à sua direita aqui. À sua esquerda aqui em cima você encontrará o último episódio da nossa série e abaixo você terá a playlist completa. E ainda aqui no card você encontrará uma playlist de cálculo. Dá uma olhada lá. Ok? Então nos vemos no próximo episódio, que será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sotolato.